Boa noite, Poema. Vocês estão felizes? Estamos felizes em estar aqui. Hoje foi um dia especial, né? Hoje é o Enem. Muita gente fazendo Enem. As que fizeram Enem, conseguiram vir no culto, vão passar de primeiro, em nome de Jesus. Se você está assistindo ali, ora mais para passar. Agora, se você não está assistindo e não veio, cadê? Oh, Jesus. Ah, querido, que maravilha, né? Louvarmos a Deus, que maravilha buscarmos ao Senhor juntos. E quero compartilhar uma palavra ao teu coração. E nós fizemos isso hoje pela manhã. E eu quero fazer isso agora. Meu coração continua queimando. O culto da noite para mim é especial também. Porque a gente transmite a mensagem de manhã. Aí vai para casa e fica remoendo a palavra. E aí quando volta à noite está refinada. Então, venham para o culto da noite também. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3 vai falar algo muito importante. Essa palavra, Paulo, ele está preso. Essa palavra não é um momento em que Paulo está esbanjando alegria. Paulo não está no melhor momento da vida dele. Paulo não está diante de uma festa. Paulo ele não entrou um dinheiro extra para ele. Paulo está dentro de um presídio romano. E ele escreve essa carta que muitos falam que é a carta da alegria. E ele fala sobre a verdadeira motivação do nosso coração. E se eu pudesse dar um tema, seria: qual é o anseio do seu coração? Qual é o anseio do nosso coração? E em uma parte, quando ele está confrontando algumas coisas que estão acontecendo, ele vai fazer uma analogia, e é um texto conhecido de vocês. No versículo 14 vai dizer assim: eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então nós cantamos esse versículo, que nós prosseguimos para o alvo, e o meu alvo é Cristo. Mas tem algumas coisas que nós precisamos entender desse texto. E para entender nós vamos ter que ler um pouco mais o contexto. E para ganharmos tempo eu vou ler já do versículo 10 em diante. Do versículo 10 em diante ele diz assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos. Tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá.
tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui. Há um anseio no coração de Paulo, e isso é aquilo que nos faz prosseguir para o alvo. E queridos, de verdade, como cristãos, nós temos que viver por um anseio ardente. O nosso coração tem que ansiar. O nosso coração tem que queimar. O nosso coração tem que se motivar a cada dia. E esse desejo, esse anseio tem que arder dentro de nós. E ele começa a expor qual é esse anseio. O versículo 10 vai dizer: eu quero conhecer a Cristo. E eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Então esse era o anseio de Paulo. Eu quero me parecer, eu quero conhecer. Só que às vezes nós erramos em alguns conceitos. Quando ele fala eu quero conhecer a Cristo, ele usa um termo grego chamado gnosko. E esse termo não é o mesmo termo usado por um conhecimento intelectual somente. Não é, e eu sempre comento isso quando eu vou ministrar. Se eu falar assim, quem aqui conhece o Michael Jackson? Quem aqui conhece o Ronaldinho Gaúcho? Quem aqui conhece... Vamos parar por aí, tá bom. Talvez você ia levantar a mão e falar, eu conheço Michael Jackson, conheço. Conheço Ronaldinho Gaúcho, eu conheço. Só que se eu continuasse perguntando para você e falasse, qual é a comida favorita do Michael Jackson? Qual é o perfume que ele usa? Ele gosta mais de qual música, fora a música que ele cantava? Aí você vai falar, não sei. Mas por que não sabe? Porque na verdade nós não conhecemos, nós sabemos quem é. O anseio do nosso coração não pode ser em saber quem Deus é. O anseio do nosso coração tem que ser em conhecer a Deus. E conhecer a Deus não de uma forma intelectual. Não somente, parece que, meu Deus do céu, eu vou ter que falar e depois explicar. Não é somente o conhecer a Deus de ler num livro quem é Jesus. O conhecer a Deus é gnosko, é me relacionar, é ter uma experiência com Ele. Esse é o desejo do meu coração. E olha só que interessante, o mesmo verbo usado do conhecer aqui nesse texto é o mesmo que ele usa lá em Gênesis 4:1, quando fala que Adão conheceu a Eva. Adão se relacionou, então é um relacionamento, não é um saber quem é. Então Paulo, ele tem um anseio ardente. Você não se motiva, você não corre uma maratona, você não vai rumo a um alvo, se você não tiver um anseio no teu coração. E Paulo, ele descreve esse anseio. E com certeza Paulo conhecia a palavra dos salmistas. O Salmo de número 42, verso 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-te-me a Deus? Como a corça suspira, para que você lembre da música, assim a minha alma anseia.
E eu gosto muito das palavras do profeta Jeremias, quando ele vai falar para a nação de Israel: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor. Jeremias está falando para uma nação: vocês têm se perdido, porque vocês já não anseiam mais pela presença. Assim diz o Senhor, vocês estão se gloriando, enquanto vocês estão conquistando, aonde vocês estão chegando. Mas deixa eu falar para vocês, Israel, assim diz o Senhor, aquele que quer se gloriar, glorie-se em conhecer e compreender ao Senhor. Querido, isso é muito forte. Nós podemos cantar, dançar, pregar, e o nosso coração não desejá-lo, não ansiar como a corça suspira pelas águas. Eu era bem novinho. Eu lembro de um pastor que me ensinou algo. Ele falou assim: se você passa um dia sem ler a Bíblia, se você passa uma semana sem ler a Bíblia, 10 dias, 15 dias, automaticamente você está dizendo: Deus, eu consigo sem o Senhor. Eu consigo pela minha força. Porque, querido, você não consegue passar muito tempo sem falar com o teu filho, por mais que você esteja bravo. Com o marido até consegue, né? Tempinho a mais. Uns diazinhos. Mas nós não conseguimos, queridos. Porque nós precisamos nos relacionar com quem nós vivemos. Agora, quanto tempo às vezes a gente passa sem orar? Quanto tempo a gente passa sem ler a palavra? Isso são sinais que o nosso coração não está ansiando pela presença. E eu não estou falando do versículo do Glorify, do teu celular que chega todo dia. Tem gente que vê, lê, versículo do dia lê, e fala: pô, já meditei hoje. Não é só isso, querido. O nosso coração tem que ansiar pelas águas, por Deus, assim como a corça anseia pelas águas. E é interessante que Paulo, ele entende esse anseio, porque ele fala: eu quero conhecer a Deus, a Cristo, eu quero conhecer o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, tornando como ele em sua morte. É por isso que quando ele fala aos Gálatas, ele diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. O meu anseio é tanto que eu já morri com Cristo e ressuscitei com Ele. Não existe ressurreição sem morte. Então, se você quer ser transformado, se você quer se tornar uma nova criatura, você precisa conhecer a Deus, participar da sua morte e viver também a ressurreição. Aquilo que nós vamos fazer aqui na ceia, querido. Mas será que nós estamos ansiando pelo que nós temos vivido? Qual é o nosso anseio? Será que nós vivemos só para ter prazer? Será que nós vivemos só para ser feliz? Será que nós vivemos só para conquistar mais uma coisa? Será que nós queremos mais um título somente? Para que você tem vivido? Qual é o anseio do seu coração? E quando Jeremias fala: não se vanglorie, não se encha,
com as coisas desse mundo. Ele está ajustando a nação, dizendo, olha, há algo acima de tudo isso. E é por isso que o meu povo vive e existe. E tem alguém que é muito sábio, chamado Salomão. E a Bíblia revela a tua sabedoria através das palavras. E eu queria compartilhar com você Eclesiastes capítulo 2, versículo 9 em diante, vai dizer assim. Presta atenção nisso, querido, que fala muito sobre ajustarmos o anseio. Eu tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Conservando comigo a minha sabedoria, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, eu percebi que tudo foi inútil, foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. E no último capítulo, lá no capítulo 12, ele vai concluir dizendo, agora que você já ouviu tudo isso, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem. Salomão fala, eu tive tudo que meus olhos desejaram ter. Eu tive tudo o que vocês buscam. Eu tive tudo o que a igreja em 2025 vai buscar. Eu tive tudo o que o ser humano gasta a sua vida para conquistar. Eu tive tudo. Vai chegar um momento que vai ser criada uma tal de internet, rede social, onde a comparação vai ser a coisa mais importante para as pessoas. Deixa eu falar, eu tive toda essa fama, parafraseando Salomão. Eu consegui tudo que o dinheiro pode comprar. Eu também fui aquele que negligenciei a família, fazendo tudo que eu podia fazer para conquistar tudo o que eu queria. E chegou um momento que eu percebi que isso era correr atrás do vento. Não tinha valor se comparado a algo. Poema do Acre. Eu te escrevo agora, lá do passado, para te falar. Tema a Deus. Guarde seus mandamentos. Porque é isso o essencial para vocês. Nós só conseguiremos pensar assim, se ansiarmos por Ele. E tudo isso é muito lindo, muito maravilhoso. Mas como? Como eu vou ansiar? Como eu vou me desesperar pela presença dEle? Como que eu vou acordar e falar, Senhor, sem Tua presença eu não quero nem levantar da cama? Como? E não é um tipo de anseio qualquer, querido. É um desespero pela presença dEle. Em conhecê-lo de verdade. Meu amigo. Hoje nós vamos participar do corpo e do sangue. Hoje é o que a Bíblia fala. Façam isso em memória de mim. Se reúnam. E quantas vezes a gente faz hoje na nossa cultura, no nosso modo de cultuar, uma vez por mês, e sabe que às vezes o meu cansaço me impede de estar aqui. Cansei muito hoje. Esse fim de semana foi desgastante demais. Então eu deixo de estar aqui. Será que o nosso coração anseia de verdade? É que meu time de futebol jogou hoje à noite. Eu vou ver na live. Se você está vendo a live, está nessa situação aí, se arrependa.
Querido, será que nós estamos ansiando? E olha que eu vou falar, não tem diferença nenhuma buscar a Deus aqui, buscar a Deus. Eu quero falar que às vezes nós perdemos o anseio, porque no começo, talvez você nem pensaria em trocar. Talvez no começo, você queimava tanto pela presença, que estar na casa dele fazia sentido. Então quando passa a não ter mais sentido, ao ponto de eu comparar se vale a pena ou não, é sinal, aí é sinal que nós não estamos ansiando mais pela presença. De maneira nenhuma tem a ver com cultuar aqui e cultuar em casa, não é isso, mas é saber se o nosso coração continua queimando pela presença como um dia queimou. Se nós continuamos ansiando pela presença, desejando a presença fortemente, ao ponto de nos desesperarmos por isso. Eu gosto muito da expressão do John Macmillan, quando ele faz aquela música Amor Furioso. Ele fala, teria que ser impossível nós falarmos a palavra amor, que amamos a Deus, se nós usamos o mesmo texto, o mesmo termo para falar assim, eu amo batata frita, eu amo milkshake, eu amo Deus. Nós não poderíamos usar o mesmo termo para falar de coisas tão diferentes. Querido, o anseio que nós temos por Deus tem que ser um anseio desesperador. Eu não sou de recomendar muita coisa não, mas isso eu quero recomendar para vocês. Assistam a palavra que o pastor Ribinha pregou no Get Up da Poema Curitiba, querido. Entra lá, Poema Curitiba, vai lá e busca pastor Ribinha e assista essa pregação. Eu assisti a pregação desse homem. Eu falei, Deus, eu quero me desesperar de novo. Tem um testemunho lá que eu não vou nem falar. Eu entrei no Instagram da pessoa e falei assim, misericórdia, Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Eu fui fazer isso, querido. Tem pessoas que ainda se desesperam pela presença de Deus. Tem pessoas que ainda conseguem olhar para Ele, olhando para o morador de rua. Tem pessoas que ainda conseguem sentar com a sua família pela manhã e entender que Ele está ali presente, querido. Porque Ele anseia pela presença mais que tudo. Nós estamos nos perdendo, querido, nós estamos nos perdendo. É muita fumaça, luz, é muita tecnologia, e eu não sou nada contra nada disso. Desde que isso não roube o anseio pela presença. Pode nos faltar qualquer coisa, só não pode nos faltar o desespero pela presença dEle. E o versículo 12, ele dá um resumo do processo de como voltarmos a ansiar pela presença. De como voltar a nos desesperar pela presença. O versículo 12 vai falar assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Você foi alcançado por Cristo para se desesperar pela presença dEle. Você foi alcançado por Cristo para buscar incessantemente por Ele. E sabe qual é o processo aqui? Resumido, depois nós vamos destrinchar. Não tenho o que eu anseio ainda, eu não tenho. Eu não alcancei o que eu preciso alcançar. Eu não estou satisfeito com o que eu já vivi. E eu não vou parar de buscar até encontrar, porque foi para isso que eu nasci. Amém?
E a gente poderia falar, sobe o louvor, vamos cear. Mas querido, Deus me chamou e eu sinto que é a minha vocação de tentar destrinchar um pouco mais, para a gente tentar tornar prático aquilo que nós aprendemos na teologia ou na teoria. É como, Deus, como na prática. Como eu vou conseguir, Deus, romper de novo? E o versículo 13, nós vamos ficar nesse versículo a pregação toda, quase. Ele vai nos dando um caminho e já começamos a falar. No versículo 13 ele vai dizer, irmãos, não penso eu que já tenha alcançado. Paulo, vivendo tudo que ele já viveu, sendo tudo que ele é, ele fala assim, eu não penso que eu já tenha alcançado. Um dos caminhos para você voltar a ansiar, a desesperar pela presença de Deus, é você ter a humildade em saber que você não está perfeito. Eu não alcancei tudo que eu tenho para viver. Não é aquela frase, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus, ele veio na terra e caminhou entre nós. O melhor de Deus é Jesus. Mas, em Jesus nós não vivemos tudo ainda que podemos viver. Existe uma palavra que eu sempre falo, assidia, a preguiça da alma. Nós vamos estagnando no estágio, que nós não temos mais ânimo para buscar. A estagnação nos faz paralisar tanto, que nós temos uma preguiça. Sabe quando você comeu bem no almoço? Aí bate aquela preguiça que fala, não, agora eu só quero ficar aqui. E depois você não sai deste lugar mais. Querido, vai numa churrascaria, num rodízio, depois de já ter almoçado. Você vai... Alguns não, né? Tem um pessoal. Mas no natural... é você ficar mais... Não, isso não. Agora passe o dia inteiro sem comer. E depois alguém, o Igor, semeia na tua vida um rodízio. Ele está na unção da semeadura, ele trouxe aqui. De graça. Você está sem comer desde cedo. Meu amigo, pode passar fraldinha, pode passar peito, pode passar tudo. O garçom nem te pergunta mais, só vai fatiando. Você pega e ainda fala, mais uma aí. E vai acumulando. Sabe aqueles rodízios que não deu tempo, a carne vai esfriando. De tanto que você foi pegando aqui. Porque você tem que estar com fome. Querido, quando nós deixamos de ansiar pela presença, é porque nós já estamos muito estagnados e satisfeitos com o que nós já vivemos. E quando eu falo assim, querido, não é que você não é grato pelo que você já viveu. Mas a estagnação é, eu deixo de caminhar, eu deixo de romper, eu deixo de mergulhar de novo, eu deixo de ter experiências novamente. E é por isso que Oséias, o profeta Oséias fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque Ele é uma fonte inesgotável, ninguém de nós já conheceu toda a plenitude, e nem conheceremos toda a plenitude. Ele é uma fonte inesgotável de paternidade, Ele é uma fonte inesgotável de esperança, Ele é uma fonte inesgotável de transformação. Então, conheça e prossiga em conhecer, mas tem que ter fome pela presença. Não podemos estagnar. E ele fala,
Irmãos, não penso que eu já tenha alcançado. E ele continua dizendo, mas uma coisa eu faço. Primeiro, que nós falamos, é humildade para reconhecer que nós não estamos e não somos perfeitos. Segundo, tornar a busca a nossa prioridade. Uma coisa eu faço. Não são várias coisas eu faço. Uma coisa eu faço. Quando você não anseia pela presença, quando você não tem a presença dele, Cristo, como teu alvo, querido, você começa a fazer tantas coisas para satisfazer o vazio do teu coração. Nós saímos buscando e abrindo tantas portas. Eu quero ter prazer, eu quero ter a minha vida plena. Então eu abro as portas da droga, eu abro as portas da pornografia, eu abro a porta da glutonaria, eu abro a porta das más amizades, eu vou abrindo as portas dos relacionamentos tóxicos, eu vou abrindo as portas, porque o meu interior anseia por algo que eu não sei o que é. E Deus fala, filho, quando você me ver e me tiver como teu alvo, uma coisa é necessária. E eu vou prosseguir para isso. Salmo 27, 4 diz assim, uma coisa pedi ao Senhor, e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação em seu templo. Uma coisa eu peço ao Senhor, eu não preciso de nada além disso. O que eu preciso é estar na tua presença. Uma coisa remete à prioridade. Se Ele não for o nosso tudo, Ele nunca será a nossa prioridade. Eu vou repetir, se Ele não for o nosso tudo, Ele nunca será a nossa prioridade. Nós sairemos buscando, nós sairemos fazendo tudo. E ele olha para Marta e ele diz, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma era necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ele não falou, Marta, Marta, você está fazendo várias coisas erradas. Marta, Marta, você está pecando em tantas coisas. Não, querido, ele não repreendeu o que Marta faz. Ele só falou, Marta, você não conseguiu discernir o que é necessário, porque os teus olhos não estão na presença, Marta. Você está tentando tanta coisa para preencher um vazio. E uma coisa é necessária. Uma coisa é necessária. É estar aos pés dele, olhando para ele. Contemplando a presença dele. Porque só quando nós olhamos para Ele, Ele se torna o nosso alvo e a nossa prioridade. E nós não desejamos nada além de estar aos pés dEle. Se você vê a presença de Jesus na tua esposa, os teus olhos nunca vão olhar para uma outra mulher. Se você vê a presença de Jesus no teu marido, os teus olhos nunca vão buscar em outra fonte, porque ao ver você contempla aquilo que é inegociável, a maior fonte, aquilo que você não deseja mais nada. Quando nós olhamos e temos Ele como algo, o nosso coração anseia pela presença dEle, nós conseguimos desfrutar e contemplar a sua presença. Tudo perde o valor.
Vocês estão felizes ainda aí? Uma coisa eu faço, agora presta atenção, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Há um risco quando ficamos olhando toda hora para o nosso passado, porque isso vai nos impedir de viver o novo de Deus. O excesso do passado impede a contemplação do novo de Deus. Vocês lembram quando lá em Levítico fala, e o fogo arderá continuamente no altar. Nesse texto, a Bíblia diz, o sacerdote vestirá suas roupas de linho, os seus calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto do dia anterior que consumiu no altar, e colocará ao lado, depois trocará suas roupas, pegará a cinza e levará para fora do acampamento. Deixa eu falar, não tem holocausto do novo no meio da cinza do antigo. O que Deus fez ontem não é para hoje. O que você sofreu lá atrás tem que ser limpo do teu coração, para que Deus coloque mais fogo e comece a fazer o novo dele em você. Ninguém faz churrasco utilizando as cinzas do passado. Você tem que pôr carvão novo, querido. Você tem que limpar a churrasqueira. As cinzas que ficou já serviu para acender um fogo lá atrás. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Deus tem uma coisa nova para você. Olha o que diz a palavra em Isaías 43. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e rios no ermo. Não vivam no passado. Viver no passado impede você de ver o sobrenatural no futuro. E deixa eu falar algo que é maravilhoso. Mesmo que o teu futuro tenha um deserto aos teus olhos, quando nós ansiamos por Ele, obedecemos a Ele, temos Ele como alvo, até no deserto Ele abre caminho e rios para nos satisfazer. Mas onde está o teu anseio? Qual é o teu anseio? Qual é o meu anseio, querido? Nós estamos no versículo 13 ainda. Ele fala, esqueça as coisas que ficaram lá para trás, avançando para as que estão diante de mim. Avançar significa mover-se para frente. Sair do lugar. Avançar é a ideia do impulso que te leva para frente. Sabe o que fala isso, querido? Para de ficar retrocedendo. Para de ficar uma hora bem e outra hora você volta lá atrás. Sabe quem faz isso? Bebezinho. Você já viu os bebês ou as criancinhas novinhas, quando vai a primeira vez na praia? Ela vai, quando a onda, a marolinha vem e bate no tornozelo, ela já volta. Porque assustou. Eu começo a viver bem. E daqui a pouco eu começo a retroceder. Ou eu me paraliso. Porque eu fiquei muito preso lá atrás. Eu tenho muito medo, muitos traumas.
mas Jesus está adiante. E se nossos olhos alcançarem a Ele, nós iremos continuar e avançaremos. Nós não retrocederemos, nós avançaremos. Nós começaremos a dar passos e caminhar e caminhar e caminhar. Nós iremos para frente novamente. Chegou a hora de você caminhar. Chegou a hora de você ir para frente. Por que você está retrocedendo se o teu alvo está adiante? A dor ficou lá para trás, mas o teu alvo que é Cristo está adiante. Então não volte, vá, avance, avance. E a Bíblia diz, prosseguindo para o alvo. Eu avanço e prossigo, são duas coisas diferentes. Como Deus ministrou comigo. Avançar e prosseguir não são as mesmas coisas, querido. Avançar é quando você vai adiante, impulsionado a ir adiante. Prosseguir é continuar pelo caminho, resistente apesar das dificuldades. É não parar mais, prossiga, tá difícil, prossiga, tá doendo, prossiga, estão te caluniando, prossiga, estão falando mal de você, prossiga, não estão acreditando no que você diz, prossiga, porque você tem um alvo que é maior do que tudo isso. Recebeu más notícias, prossiga. Olhou teu extrato bancário, prossiga. E aí você olha para mim e fala assim, pastor, é fácil o senhor falar para eu prosseguir. O senhor não vive o que eu estou vivendo. É fácil o senhor falar para prosseguir aí da plataforma. O senhor não recebeu o diagnóstico do médico que eu recebi. Você não está endividado como eu estou. Você não tem problema, teu casamento é bom. Você não tem problema nenhum, então é fácil você falar. Mas não sou eu que estou falando, querido. Para você prosseguir. Quem está falando para você prosseguir, escreveu uma carta lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. E ele diz, são eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com vara, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei 1 noite e 1 dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome, sede, enfrento diariamente uma prisão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Suportei nudez, frio, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Mas leve e momentânea são as minhas tribulações. Aquele que escreveu isso, não o pastor Manu, aquele que enfrentou tudo isso, ele deixa registrado, dizendo assim, continua, prossiga, prossiga para o alvo. Se teu alvo é Cristo, prossiga, porque vai valer a pena. Leve e momentânea são todas as tribulações diante do alvo que é Cristo. Então não é a minha palavra, querido.
é se nós estamos ansiando por Ele. Porque se nós não estivermos não tendo Ele como nosso alvo, tudo nos parará. Tudo nos decepcionará. Mas o que leva uma pessoa a viver tudo isso? A dizer, leve e momentânea é a minha tribulação comparada à glória da presença dEle. Mas para isso nós temos que ter um alvo. Eu prossigo para o alvo. Se conhecer a Deus é o nosso maior alvo, os nossos olhos têm que estar nele o tempo todo, para não errarmos. É a tua visão que fornece a tua mira. Isso é profundo, hein? Se você não estiver enxergando, muito difícil será você alcançar o alvo. Eu sempre cito um relato de um livro chamado Um Presente de Deus, de Max Lucado. Livro antigo que eu li no começo da minha conversão. Ele fala de um grupo de alpinistas que estava subindo um monte muito grande. E todas as manhãs eles acordavam e viam o cume do monte, a coisa mais linda, aquele céu aberto. E eles olhavam para aquele cume do monte e iam subindo. Mas tinha dias que amanhecia nublado. E eles não conseguiam ver mais o cume do monte. Eles só viam as nuvens cinzas. E Max Lucado relata que os alpinistas, ao escrever, dizia que esses dias eram os dias que menos rendiam. Eram os dias que as brigas aumentavam. Eram os dias que mais alpinistas desistiam da missão. E ele falava assim, é nossa jornada. Quando deixamos de contemplar aquele que era e que há de vir, o alfa e o ômega, aquele que é o rei dos reis da nossa vida. Nós não conseguiremos caminhar. Então, se os teus olhos estiverem em Deus, como o autor de Hebreus diz, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, tendo os olhos fitos em Jesus. O que vai te manter de pé não é o quão o teu casamento é bom, o quão os teus filhos são bons, o quão o teu salário é bom, o quão a tua sabedoria humana. O que vai te manter de pé numa geração perversa e corrompida é os olhos fitos em Jesus. Os meus olhos estão fitos nele. Querido, eu sempre falo isso. Sempre. Quem é antigo aqui já me ouviu falando várias vezes. Eu tinha uma dificuldade muito grande quando eu me converti, porque alguém pregou na igreja e não explicou. Então eu lembro de um pastor pregando e falando sobre a visão de João na ilha de Patmos. E os anjos cantavam santo, santo, santo. E ele falava assim, e a glória era tanta que 24 horas, ininterruptamente, eles cantavam santo, santo, santo. Eu morria de medo de estragar o céu, querido. Porque eu falei, certeza que eu não vou aguentar. 24 horas, santo, santo, santo.
Nenhuma outra estrofe da musiquinha, não entendia nada. Não podia pelo menos um aleluia? E se o TDAH está atacado no dia, eu ficar olhando para os outros lados? E depois eu fui entender que quando os olhos daqueles seres contemplavam a presença, ele se tornava irresistível. Se você não consegue, é porque você não contempla ainda. Se nós não conseguimos adorá-lo na dificuldade, é porque nós não estamos contemplando ele ainda, igreja. Se você não consegue se render e glorificá-lo pela tua família, é porque você não consegue contemplá-lo na tua família ainda. Se você não consegue se satisfazer com o teu casamento, é porque você não consegue contemplá-lo no seu casamento. Se você não consegue se satisfazer com o teu ministério, com o teu chamado, vocação, é porque você não consegue contemplá-lo ainda. Mas tenha ele como teu alvo e os teus olhos fitos nele. A fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Não será em vão. Tudo que nós estamos vivendo não será em vão. Há um prêmio. A tua renúncia não é em vão. O teu sacrifício não é em vão. Há um prêmio. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 e 25 diz assim: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganhador ganhará o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa corruptível que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa incorruptível que durará para sempre. Apocalipse capítulo 2, versículo 10 diz, a parte B do versículo: sê fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Portanto, Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante. Portanto, Paulo fala em Coríntios que nós ganharemos uma coroa incorruptível. João fala lá em Apocalipse que essa coroa será a coroa da vida. E olha o que Paulo fala aos Colossenses: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não das coisas da terra. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Cristo é o alvo, Cristo é o motivo da corrida, e Cristo é o nosso maior prêmio. Nós não corremos em vão, querido. Nós corremos para conhecê-lo e ser moldado a Ele. Nós conhecemos
para que quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então também seremos manifestados com Ele em glória. Querido, se nós vivermos com Ele, nós seremos glorificados também com Ele. Mas qual é o anseio do teu coração? É correr atrás de uma coroa corruptível? É acordar de manhã pensando como que eu vou enriquecer mais? Como que eu vou ter mais dinheiro? Como que eu vou ter mais fama? Como que eu vou ter a minha casa melhor? Essas coisas não são ruins, querido. Mas a boa parte é estar aos pés dela. A boa parte é contemplá-lo em tudo. Porque se nós fizermos isso a partir do lugar de contemplação, as riquezas não ganharão o nosso coração. Os prazeres não ganharão o nosso coração, porque nós estaremos com os nossos olhos apaixonados, fixos naquele que é maior que tudo isso. Então poderemos viver essas coisas sem nos corromper por elas, porque elas não serão o nosso maior prêmio, pelo qual nós acordamos, vivemos e nos entregamos todos os dias. Porque faremos isso quando o nosso alvo for Ele. Ansiaremos por Ele. Querido, essa não é uma palavra que você queria ouvir, talvez. Quem está nos visitando aqui, é assim mesmo. Agora presta atenção na paulada final. Entender isso é sinal de amadurecimento. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. Eu gosto muito de parafrasear a palavra, colocando o contrário para ver o peso que dá. Se todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver essas coisas, ou as coisas dessa forma, se não vermos as coisas dessa forma, é sinal que nós somos imaturos. Se nós vivemos só pelos prazeres desse mundo, é sinal que ainda somos imaturos. Se nós queremos ser uma igreja que a teologia da prosperidade domina, que eu sou o centro do coração de Deus, que eu vou vencer e pular e correr, e eu sou o alvo do amor de Deus, sou tudo. Nós somos imaturos. Mas, quando alcançamos a maturidade, nós entendemos que nós romperemos com o nosso passado, que nós avançaremos, que nós prosseguiremos, porque uma coisa nós decidimos, que nós vamos buscar por Ele, conhecê-lo e ser transformado e contemplá-lo como o nosso alvo de vida. Um dia eu estava conversando com o Hilder sobre isso. Sabe um sinal que o nosso anseio pela presença dele está abalada? Como um momento como esse não lota mais as igrejas. Querido, isso aqui é mandamento do Senhor. Quando cear já perdeu o valor.
Eu sou de uma época que eu ansiava tanto que até gravata eu colocava no dia da ceia. Estou te falando, querido. É lógico que se mistura com uma religiosidade, mas se você for ver, eu queria ter esse coração ainda. Não de usar gravata, mas de tremer quando eu ouvia a palavra ceia. Hoje em dia os copinhos ficaram modernos. Hoje em dia o pão virou um pedacinho de bolacha. E tudo isso não teria problema se o nosso coração ainda continuasse queimando por isso.